O futebol, meus amigos, ele é muito maluco, viu? E tem torcedor que passa de todos os limites inimagináveis, sei lá, velho. Olha o que o torcedor do CRB fez. Tatuou tudo o que aconteceu em 6-0 aí nesse placar histórico, nessa goleada contra o Vitória. CRB 6, Vitória 0, fora o baile com vaga para 7, 8, 9, 10. Ele colocou também ali, ó, Brasileirão Série B, domingo, botou a data, tudo e todos. Só faltou colocar o horário também. Mas ele colocou ali o time dos gols, né? A minutagem, 24 minutos Lucas Lima, depois Fábio Alemão, depois Léo Pereira, depois Bruno Silva, depois João Paulo, e aí termina o 6-0 com Bruno Silva, tá? Sabe o que eu me lembrei imediatamente, meus amigos? Aquela tatuagem que o torcedor do esporte fez para Jair Ventura, o que, na minha opinião, é uma loucura. Irmão, foge de qualquer nexo racional. Até porque o futebol, ele tem essa peculiaridade, né? De fugir muito do racional, é mais pela paixão, pela emoção, e às vezes a razão fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, último plano, tá ligado? Mas veja só, meus amigos, esse 6-0 simboliza o quê? Beleza, um resultado histórico e tal, só, mais nada. Tipo, se fosse um título conquistado ganhando de 6-0, se fosse uma vitória que levasse o CRB para o acesso, tipo, é a última rodada e o CRB tem que vencer para subir. Venceu 6-0, beleza, tatuou, foi um acesso e tal, histórico, aquela goleada, o dia memorável e tal. Beleza, eu discordo, mas ainda dá até para compreender um pouco, mas 6-0, o CRB é nono colocado, tá muito ainda numa situação difícil de subir, não é uma grande probabilidade do CRB subir. Qual é o nexo dessa tatuagem, gente? É loucura. Essa tatuagem só vai passar a ter um certo tipo de sentido se o CRB subir essa temporada. Por exemplo, por um CRB subir para a Série A. Aí passa a ter um valor maior naquela Série B de 2023, teve esse 6-0 histórico que talvez nunca mais na história aconteça favorável ao CRB, né? Um 6-0 CRB vitória, talvez isso nunca aconteça favorável ao CRB esse placar. Então, talvez isso passe a ter um valor já que o CRB, eu não lembro a última vez que o CRB esteve na Série A, tá? Mas faz muito tempo. Eu não sei se no século o CRB já jogou Série A. Eu acho que não. Acho que se jogou foi lá no século passado. Se é que já jogou. Também de cabeça não me vem muito à memória isso não. Então, assim, já que para o CRB um acesso da Série B para a Série A é algo histórico, aí se o CRB subir de fato, isso passa a ter um valor maior. Se não, gente, loucura. E sobre a tatuagem de Jair Ventura, a mesma coisa, tá? O que Jair Ventura fez naquele esporte não foi nada de extraordinário assim. Foi uma permanência na Série A e só. Não é que ele conquistou um título ou alguma vaga para Libertadores, sei lá, nada, nada, não teve nada disso. Beleza, o elenco do esporte era horroroso. Muitos não acreditavam naquele esporte, que tinha Dalberto como centroavante titular. Dalberto hoje está no Paysandu, jogando Série C do Campeonato Brasileiro. Talvez já saiu do Paysandu, nem sei mais. Tinha jogadores muito ruins, o elenco era fraco de modo geral. Tinha o Thiago Neves que decidia ali, tinha o Maidana que batia pênaltis, Luan Poli que catava tudo, e a retranca de Jair Ventura e acabou. Agora, fazer tatuagem de Jair Ventura, irmão. Pronto, essa tatuagem de Jair Ventura é mais ou menos a mesma coisa, pegando os contextos, né? O feito de Jair Ventura é maior do que um 6-0, porque o 6-0 é um jogo só, e uma permanência é algo construído em vários jogos, enfim. Essa tatuagem de Jair Ventura, pra mim, foi loucura. Eu nunca vi muito nexo em, pô, vou fazer uma tatuagem de Jair Ventura aqui que vai ser top. Eu só faria uma promessa de tatuagem, gente, aqui no canal, por exemplo. Só tatuaria algo em relação ao esporte se o esporte for campeão de uma Libertadores, ou campeão de uma Série A, ou campeão de um, sei lá, de uma Sul-Americana, ou, irmão, tem que ser um feito de fato para olhar, pô, isso aqui é muito histórico, velho. Isso aqui para acontecer de novo vai ser só daqui a 50 anos, talvez nunca mais aconteça, e é um título, né? Algo mais relevante. Aí é que tá o ponto, né? Aquela tatuagem de Jair Ventura só vai passar a ter um valor, pô, que você olha para aquela tatuagem e fala, pô, faz um sentido isso aqui. Se o esporte for campeão de algum título minimamente expressivo, vai até uma Série B da vida, sei lá, é, com Jair Ventura no comando técnico do esporte. Aí passa a ter um valor um pouco maior, mas uma tatuagem só por causa de uma permanência na Série A é loucura, tá, gente? Comenta o que vocês acham em relação a tudo isso.
eu particularmente achei uma loucura, uma maluquice total, tá? Até porque já teve outras vitórias do CRB na história mais relevantes do que essa contra o Vitória, né? Claro que sim. Eu não falo nem em relação à construção de um placar elástico, de uma goleada histórica, mas sim da importância da vitória. Pode ser 1-0, mas aquela vitória garantiu um título aqui, ou aquela vitória garantiu um acesso aqui, enfim. Bom, comenta o que, é que vocês acham em relação a isso. Para mim, é uma loucura total. Agora, sobre Fábio Matheus, a informação foi publicada aí pelo NE45 que Fábio Matheus recebeu aí proposta do Chipre, mas o Sport fez uma contraproposta. E aí o negócio acabou não evoluindo. Veja detalhes, tem toda a matéria lá no NE45 e eu vou destrinchar aqui para vocês, tá? Segundo a matéria publicada por Pedro Maranhão e também Luna lá, o Patos do Chipre ofereceu 8 milhões de reais, aproximadamente 8 milhões, tá? Para contar com o jogador da base do Leão. Uma das grandes revelações do esporte em 2023, o jovem volante Fábio Matheus começa a chamar a atenção dos clubes, né? Coloca-se também que o Bahia está sondando o jogador, está monitorando ali o atleta. O Bahia tem interesse em Fábio Matheus, mas não chegou a ter propostas ainda não. O atleta recebeu uma proposta do Pafos do Chipre, clube da primeira divisão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Luna e confirmada aqui pela reportagem do NE45. Ainda segundo a apuração da reportagem, a proposta enviada em euros gira em torno de 8 milhões de reais, e aí o Sport fez uma contraproposta, mas o negócio não andou. E aí, complementando, tá, rapaziada? Não era o desejo do clube e do staff do atleta a ida de Fábio Matheus para o Campeonato Cipriota. De fato, campeonato inexpressivo, gente. Ninguém vai acompanhar o Campeonato Cipriota, não. Absolutamente ninguém. Ambos acreditam que, em caso de acesso e pelo futebol apresentado, o jovem volante pode render frutos maiores e despertar interesse de grandes equipes no futuro. E aí eu concordo com isso. Acho que 8 milhões é pouco. Fábio Matheus está numa posição que ele consegue se valorizar, de fato, se terminar essa temporada bem aí com o Sport, subindo para a Série A e começando bem a próxima temporada, o Bahia possivelmente vai fazer uma proposta ali, de uns 12, 15 milhões de reais. Já fez várias propostas pelos Bagres, de 15, 20 milhões. Para Fábio Matheus, eles fariam também propostas interessantes, maior até do que essa de 8 milhões. E Fábio Matheus tem 20 anos de idade ainda, gente. E aí, meus amigos, Fábio Matheus é aquele volante com características interessantes, né? Tem um bom passe, tem uma boa movimentação. Falta ele ter uma capacidade melhor de recompor, né? Ele é lento, isso é um fato, ele é lento. Ele tem que melhorar um pouco mais essa questão da explosão dele, tanto na marcação quanto na transição em velocidade. Pedro Martins é um cara que é mais completo nesse aspecto, né? Um cara mais da explosão, um cara um pouco mais da dinâmica e velocidade, da transição defensiva e ofensiva. Já Fábio Matheus não é esse cara exatamente para fazer isso. É um cara mais do passe em profundidade, passe longo, que vai quebrar linhas. É um cara para cadenciar um pouco mais o jogo, mas que tem características interessantes e que, de fato, se ele terminar a Série B bem, que eu não tenho convicção que ele vai terminar sendo titular, porque Fabinho jogou muito bem no último jogo, Felipe também jogou bem, e são jogadores mais cascudos aí no elenco, mais tarimbado, e ainda tem Ronaldo, então hoje Fábio fica ali como uma primeira barra segunda opção no banco de reservas, acho que até uma segunda opção no banco de reservas, ele hoje nem é o reserva imediato, mas é óbvio que subindo para a Série A valoriza ainda mais o jogador. Ano que vem ele começando bem aí na Copa do Nordeste, no estadual, na Copa do Brasil, tende a valorizar ainda mais o jogo atleta, e aí ele poder sair por valores bem mais interessantes, bem mais expressivos. Ele já fez ótimas partidas nessa temporada, né? Eu não sei agora de cabeça quantos jogos o Fábio Matheus tem, mas vamos supor que ele tem uns 20, 30 jogos, acho que ele tem uns 20 jogos ali de modo geral, ou até mais do que isso, uns 30, vamos colocar que ele tem uns 30 jogos. Cara, ele fez muitas partidas interessantes, viu? Muitas. Contra o São Paulo, lá no Morumbi jogou muita bola. Teve jogos contra o Ceará também que ele jogou muita bola. Teve o jogo também contra o Náutico que ele entrou já dando uma bela assistência para Juba. Então, assim, eu não vou decorar todos, né? Na Copinha ele foi muito bem também. Jogou muita bola na Copinha, um dos destaques do time, sem dúvidas. E contra o Vitória, que o Sport fez um péssimo jogo. Péssimo jogo. Contra o Vitória, ele foi o melhor jogador do Sport na partida. Não porque ele fez um jogo espetacular, mas é porque os caras estavam tão abaixo, ele conseguiu dar dinâmica ali, algumas finalizações perigosas, que ele conseguiu de fato destoar positivamente em relação à maioria, e foi bem no jogo ali de modo geral, apesar do início dele muito ruim no jogo, eu sei. Enfim, a gente pegando o pacote ali de Fábio Matheus, é um cara muito novo ainda, que tem muito potencial e tem muito para evoluir ainda, tem 20 anos de idade e tem muito espaço aí, tem 1, 2 anos aí de Série A, por exemplo,
isso aí explode para 16 milhões de reais, futuramente é uma proposta, ou até mais, 20 milhões. Isso aí é um papo para o futuro. Eu não vou ficar aqui na futurologia, porque não tem como ninguém prever o futuro, ninguém é mãe de nada, mas eu acho que ele tem um potencial para ser vendido por muito mais do que 8 milhões ali, pelo menos uns 50% a mais, para ser vendido por uns 12, 15, 16 no futuro, e num futuro não tão distante, tá? Possivelmente daqui a 8 meses, na metade da próxima janela, na metade do próximo ano, que seria na janela de julho do ano que vem, ele já pode ser vendido aí por valores mais expressivos, né? Mas também é aquilo, pode oscilar para baixo, como já oscilou nessa temporada, teve jogos bem ruins de Fábio também, não é à toa que hoje ele é banco de reservas, e aí pode oscilar para baixo, e aí ele poder ser vendido por um valor menor, mas é aquilo, não agradou a ninguém aqui do esporte, né, internamente e tal, então tá aí, Fábio Matheus continua no esporte, tá? Comenta o que vocês acham sobre isso, vocês venderiam Fábio Matheus por 8 milhões ou de fato esperaria ali mais um ano e alguma coisa para ele poder se valorizar e ser vendido por bem mais do que 8 milhões? Ou discorda aí da minha opinião, enfim, comenta, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, todos e todos. Tamo junto, aquele abraço. Valeu, gente.